Olá, está começando aqui mais uma edição do Painel Regional. Você conosco, não é? Neste horário habitual de 1h30 da tarde, com o programa ao vivo de segunda a sexta e também já habituado com a nossa reprise, também de segunda a sexta-feira, às 20 horas, 8 da noite. Personalidades da região e do Brasil sempre passando aqui pelas bancadas do painel para debater, para discutir, para aprofundar os temas, os assuntos importantes que fazem a pauta aqui regional e debater também os temas, né, de interesse nacional, como a gente está acostumado aqui no painel regional. 3014-5281, sempre o nosso telefone para você entrar em contato conosco, participar com a sua pergunta, com a sua opinião, né, ou com o questionamento aos nossos convidados. Pelas redes sociais, à sua disposição também, facebook.com/painel regional TV. Envie a sua mensagem aqui para nossa equipe de produção do painel regional. Eu já vou anunciando aqui os nossos convidados, companheiros de mesa nesta edição de terça-feira. Conosco o secretário estadual Edmur Mesquita, né? Com a gente também ao lado do Edmur, o companheiro jornalista Aldo Neto, que colabora com a gente nesta edição do painel. Aqui à minha direita, mais uma vez conosco, nosso convidado habitual, comentarista habitual do painel, o delegado poeta, o Paulo de la Rosa, não é? Bom, na abertura do painel, sempre destacando aqui as manchetes dos jornais parceiros aqui do programa. E como não poderia deixar de ser, mais uma vez, está aqui a capa do DL desta terça-feira, né? Combate direto ao fogo é o foco dos bombeiros, né? O capitão do Corpo de Bombeiros, completa-se aqui a manchete, Alexandre Vieira, disse ontem que os trabalhos não têm previsão para término e que os ventos, ontem ventou muito, né? Os ventos dificultaram. Hoje já ventou, já choveu, uma barbaridade, o clima está meio estranho. Edmur, recebe aqui, por favor, uma edição, repasse, por favor, ao Aldo. E o nosso De La Rosa ganha também esta edição do DL, o Diário do Litoral, de terça-feira, não é? Jornal Gazeta de São Paulo, também do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, traz na capa aqui uma manchete de nível nacional: luta pela recuperação da Petrobras é do meu governo, diz Dilma, presidente Dilma Rousseff. O presidente saiu nesta segunda-feira em defesa da estatal assolada por denúncias de corrupção e investigadas na Operação Lava Jato. Edmur Mesquita, por favor, recebendo aqui também o Gazeta, o Jornal Gazeta de São Paulo, que circula por todo o estado, Vale do Ribeira, aqui pela Baixada também, e o nosso Paulo de la Rosa recebe também essa edição do Gazeta de São Paulo. Edmur Mesquita, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no painel. Tudo bem, Edmur? Tudo bem, Edgar. Quero agradecer mais uma vez o convite que me foi feito para participar aqui desse encontro com você, com os seus telespectadores, e dizer a minha profunda alegria de estar aqui ao lado, dividindo esse momento com o estimado Aldo, o Paulo de la Rosa, que foi meu contemporâneo da faculdade, faz tempo que não o vejo, e quando você o saudou como poeta... Delegado poeta, né? Delegado poeta, né? Foi seu eleitor lá no centro nosso presidente Alexandre Guzmão? Olha, nós trabalhamos lá convergentemente, né? Às vezes, em alguns momentos, algumas divergências aqui e acolá, mas o Paulo é uma figura extraordinária e sempre nos respeitamos muito, não é? E quando, então, o Edgar o saudou como poeta, né? Poeta é uma palavra bonita, né? Vem do latim foesis, quer dizer aquele que cria, né? Então, o poeta é o criador, né? Isso é extraordinário, especialmente num momento como esse que nós vivemos, onde existe um desencontro profundo, né, na sociedade, entre as pessoas. A poesia vem preencher, de certa forma, valores importantes, destacar valores importantes que brotam dos nossos sentimentos, das nossas raízes e também da nossa alma. Muito bem. Aldo Neto conosco e mais essa edição do painel também. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, doutorão? Boa tarde a você, ao nosso telespectador, aos companheiros de mesa, o subsecretário Edmur, nosso delegado Paulo de la Rosa, a Ione. Agora eu estou mais tranquilo lendo aqui a manchete do nosso Diário do Litoral. Sim. Que diz aqui claramente, aqui, se o Gilmar puder ajudar, combate direto ao fogo é o foco dos bombeiros. Eu já estava achando que o combate direto ao fogo era a responsabilidade dos políticos da cidade. Não. Porque o que tem se tomado nas redes sociais dos políticos querendo aparecer em cima
desse incêndio fatídico lá na Lemoa é um absurdo, né? E o que é o mais importante desse incêndio, Botrão, e que ninguém está falando, é o seguinte: a empresa, que hora que vai falar? Vê o prefeito, chama para ele, chama a responsabilidade. A culpa não é do prefeito. O prefeito tem a responsabilidade de dar a infraestrutura para se fazer o combate ao fogo e, principalmente, cobrar as multas ambientais que devem ser cobradas e o acompanhamento ambiental. Não precisa estar lá no meio do incêndio. Nem ele, nem o vereador precisa comprar lanchinho para bombeiro. O Corpo de Bombeiros é uma entidade, está aqui o subsecretário estadual, que pode falar, tem infraestrutura para esse tipo de problema. A grande questão é, e a Ultracargo? Quando é que vai vir a público explicar? Esse grande passivo ambiental que está deixando, o transtorno no porto, a economia do país. Até agora ninguém ouviu a Ultracargo. Só se viu a desgraça selfie de deputado, o coitado do prefeito. O prefeito foi lá levar o seu abraço carinhoso ao governador Geraldo Alckmin, que é seu padrinho político, devido ao falecimento do seu filho Tomás, e tinha que estar aqui por causa do incêndio. Ele não é bombeiro, viu? Prefeito, o senhor não é bombeiro. Avisa aí seus espíritos de ouvido aí, tem um monte de espírito santo de ouvido. O senhor não é bombeiro, precisa ficar lá no incêndio. Era isso, Botrão. Muito bem, eu concordo com essa teoria, né? O prefeito não é bombeiro e precisava aguardar as últimas, né, explicações e os relatórios todos que poderiam ser informados para poder passar uma mensagem clara à população. Já discutimos isso no programa aqui, ficou ontem bastante claro aqui que a atuação do prefeito não podia ser outra senão essa. Vamos discutir esse tema daqui a pouquinho, eu só cumprimentando e agradecendo mais uma vez o Paulo de la Rosa, o nosso delegado poeta, por estar conosco em mais esta edição. Tudo bem, de la Rosa? Edgar, uma boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Um dia importante, flamejante, mas eu quero fazer duas observações bem pequenas. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e é o Dia Nacional do Jornalista. E na sua pessoa, Edgar Boturão, na pessoa do Aldo Neto, na pessoa do Heraldo e na pessoa de Carlos Raton, eu deixo um abraço efusivo aos jornalistas desse país. Pode deixar para a Ione também. Os jornalistas sérios. E, naturalmente, deixo para a nossa Rosa Ione um beijo festivo. E uma palavra sobre Edmur Mesquita. Edmur Mesquita sempre foi, para nós todos, os oriundos da Casa Amarela, o norte. Edmur Mesquita é um homem forte. E eu digo forte por quê? Porque Edmur Mesquita sempre manteve a sua coerência, sempre manteve a sua contundência quando foi necessário, mas marcada sempre por uma elegância ímpar, por um jeito fantástico de tratar aqueles que concordam com ele e aqueles que discordam dele. É uma honra estar na mesa com você, Edmur. Obrigado. Edmur é forte e persistente, viu? Persistente. Sofreu aí uns baques aí, mas está aqui firme, né? Graças a Deus. Ione Furukawa sempre atenta à sua participação via redes sociais, via telefone e à nossa produção aqui do Painel Regional. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão. Boa tarde especial aos nossos convidados, a você aí de casa que está nos acompanhando nessa tarde de terça-feira. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação com a gente. São dúvidas, perguntas, sugestões. Aqui no Painel Regional, a nossa bancada democrática. E também a nossa produção te espera através do telefone. E além da sua interação com a gente, nós temos mais uma entrevista gravada em Brasília, dessa vez com o presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o Jaime Oliveira. E também, aproveitando a introdução aqui do programa, desejar um feliz aniversário a Ayrton Cinto, comentarista habitual aqui do programa, que hoje faz aniversário, e a todos os jornalistas do Brasil. Um abraço ao nosso amigo Ayrton Cinto, também um dos comentaristas habituais aqui do painel. Felicidades pela passagem do seu aniversário, né? Bom, lembrando sempre, 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e confere a gente em tempo real. E depois do programa encerrado, ele vai para o YouTube, aí você revê os trechos que julgar mais interessantes ou, se quiser, o programa por inteiro, né? Bom, de la Rosa, você acompanhou aí, como todos nós, esse susto. Depois eu quero uma análise mais tranquila do Edmur sobre essa situação toda, né? Claro que não temos nenhum técnico em engenharia química, né, em combate ao fogo, essa coisa toda, né? Mas nós temos aqui algumas informações, temos um tanque em chamas ainda, né? O fogo já bem mais baixo, já praticamente controlado. A impressão que a gente tem é que entre hoje
e final do dia de hoje, começo da madrugada de amanhã, esperamos, né, que esse incêndio esteja totalmente debelado, né, e o fogo termine, né? Mas a gente tinha um outro tanque ao lado com um problema de vazamento também, isso parece já estar também basicamente controlado. E um produto aí que é um potente, o líquido gerador de espumas, né, que cria aí uma espuma especial, né, para ser usada nessas situações, e parece que precisa de um reforço. Esse reforço ainda não chegou aqui para os bombeiros. Doutorão, diga. Você me permite complementar os seus informes? Eu preciso avisar os nossos companheiros jornalistas de São Paulo que Guarujá para Santos é uma distância longa no mar, né? Teve um renomado jornalista ontem dizendo que o incêndio nos quiosques no Guarujá atingiu. Foi o vento que levou o fogo até a Praia da Enseada. Você está brincando, né? Você assistiu isso? Quer que eu diga o nome? Eu digo o nome. Não precisa José Luiz da Atena na Rede Bandeirantes. Da Atena falou isso? Falou isso. Não, brincadeira. Que o fogo dos quiosques do fogo da Lemoa é fruto da Lemoa. Meu Deus do céu. Paulo de la Rosa, diga lá. Esse é um fogo mesmo, né? Que vai... Um grande susto. Realmente fiquei preocupado e acho que essa é a oportunidade para duas grandes reflexões. A primeira delas, o valor dos bons policiais. No momento de caos na segurança pública, que vivemos no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, por conta das nossas posturas também, vemos o quão importante é o policial bem treinado, o policial vocacionado, o policial que se apaixona e entrega o corpo, a alma, o sentimento, aquilo que faz. Mercê de heroínas e heróis do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, policiais militares, nós todos vivemos uma situação menos grave do que poderia ser. Então é importante, sim, que ceifemos os maus policiais das organizações, mas é fundamental que sociedade, governo e a própria polícia perceba que a valorização do ser humano, a valorização do profissional, com melhores salários, com melhores equipamentos e com treinamento cada vez mais avançado, ou seja, o meu cansativo bordão, ciência e paciência, nós todos viveremos numa sociedade melhor. E uma segunda consideração, Boturão, já passou o tempo da administração portuária ficar nas mãos de gente da terra, gente da região, que conhece o problema, que passará o apuro, o desespero, a intranquilidade que nós todos da região sentimos quando o problema ocorreu. Que fiquem esses dois avisos, que essas chamas que nos assustaram nos atormentem até que essas duas soluções sejam efetivamente implantadas. Valorização dos bons policiais e administração nossa aqui no Porto. Pois é, esse é um assunto importante para a gente discutir, a gente debater a respeito disso. Pode ser um assunto sequencial, né? Mas foi instalado, né, Aldo e Edmur, o gabinete de crise, né, no sábado, quando se chegou à conclusão que o buraco era mais embaixo, né? A coisa era mais complicada realmente do que parecia. 6 tanques arderam em chamas na Lemoa, os tanques da Ultracargo. E chegou o momento que o governo do estado precisou realmente intervir junto com a União, né, Edmur, para fazer um trabalho conjunto com a Prefeitura de Santos. Agora, fica, aproveitando esse gancho do Paulo de la Rosa, fica aí o questionamento, né? O Porto é muito importante, é assunto federal, né, para que os impostos subam, tá certo? Porque tudo que é arrecadado aqui sobe e cai lá na Caixa do Tesouro, no Tesouro da União, no Ministério dos Transportes, ou na CEP, Secretaria Especial de Portos, né? Doutorão, se você me permite interromper, o companheiro jornalista Rodolfo Amaral já apresentou diversas vezes no estúdio que mostra que o Porto de Santos já devolveu aos cofres da União mais de 1 bilhão e nada disso é investido aqui. Podia ser investido em obras de acesso e podia ser investido em planos de segurança. O ex-presidente Renato Barco aqui nesse programa confirmou tudo os números do Rodolfo Amaral. O passivo ambiental que nós estamos tendo, só não virou algo com vítimas, graças a, como bem colocou o nosso delegado Paulo de la Rosa, ao empenho do nosso Corpo de Bombeiros, que está servindo de trampolim aí para os outros aparecer. Se não são eles lá enfrentarem o fogo sem condições, sem ciência e com paciência, como bem disse o nosso delegado, a situação podia estar bem mais grave.
acho que é hora de mexer nessa cumbuca. Porque essa cumbuca é linda para discurso político. Nossos amigos do PT, todos, aqui de Santos, da Baixada Santista, era a regionalização do Porto. Aí o Lula assumiu o poder. Com Lula presidente. O que eles fizeram? O que eles tanto combatiam, dividiram os seus carguinhos na Codesp e ficaram todos quietinhos com o Porto no governo federal. A primeira entrevista coletiva do presidente eleito Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira coletiva, não tinha nem tomado posse ainda, era presidente eleito do Brasil em 2002 ainda. Um dos questionamentos foi sobre os portos, e o Lula respondeu: Porto é assunto federal, eu não abro mão. Desmanchou completamente o discurso dos petistas na hora dos aqui da cidade e da região. começarem o discurso andar junto com a sua ação. Não dá mais ficar andando desassociado. Muito bem. Isso é um dos motivos do PT estar como está aqui na região. O discurso e a ação não andam juntos. Dilma Mesquita, e aí, o que pensa dessa coisa toda aí? O Porto é assunto federal, o governo federal nunca abre mão disso, só que na hora do vamos ver, na hora da encrenca pesada, o prefeito é que tem que correr para um lado para o outro, leva chumbo pelo que está acontecendo, os moradores querem que a prefeitura age, cobram do prefeito. Só faltou pegar a mangueira e jogar água para o fogo, né? Diga, Edmur. Eu estou aqui me sentindo no fogo cruzado, né? Olha, eu acho que, como bem destacou De La Rosa, é preciso que um momento como esse seja feita uma reflexão com muita prudência, né? Evidentemente que ninguém aposta na visão política absolutamente ultrapassada. Ninguém em termos, né? Sempre tem algum segmento que acaba tendo essa identidade com a política do quanto pior, melhor, né? É uma tragédia o que está acontecendo no município de Santos. É uma tragédia que, mesmo em razão de certas limitações inerentes ao Corpo de Bombeiros, que é uma corporação absolutamente fantástica, não é? É uma corporação que merece todos os nossos elogios, todas as nossas homenagens. É uma corporação que se dedica às causas humanistas de maneira geral, né? É de fato algo que nos comove profundamente. Agora, infelizmente, por razões, no caso, quando se levanta aqui a questão do papel do Porto, né, que poderia ser muito mais arrojado, com mais eficiência, com mais competência, com mais planejamento, para que um episódio como esse, a gente já tivesse uma solução com maior velocidade também. Isso não aconteceu. Acho que o pano de fundo de tudo isso é verdade. Infelizmente, o Porto está nas mãos somente do governo federal. Há anos atrás, né, há décadas atrás, sempre se debateu, sempre se discutiu essa proposta de fazer com que o Porto fosse, na verdade, regionalizado. Não tem sentido o maior porto do hemisfério sul ficar sob a direção, do ponto de vista político e também de planejamento, nas mãos de poucas pessoas, né, que estão vinculados ao governo da República. Não é possível que o governo do Estado de São Paulo, né, maior estado da federação, não tenha a menor participação dos destinos da política do Porto. Não é? Como é que a gente vai pensar no Porto do ponto de vista do seu crescimento, do ponto de vista da sua inserção na região metropolitana? Não há mais sentido nenhum o Porto ficar nas mãos tão somente do governo federal, a não ser que isso seja, na verdade, se transforme, na verdade, em moeda de troca. E tudo leva a crer que isso, de fato, ainda esteja acontecendo. Ora, se nós vivemos num país, numa crise, onde cerca de 5, 10 pessoas foram responsáveis, né, pela dimensão dessa crise que nós estamos vivendo, algo sem precedentes na nossa história, o que dizer a respeito do Porto de Santos? Isso para eles, olha, é café pequeno. Né? É algo absolutamente lateral, superficial, né? Que não está dentro das maiores preocupações do ponto de vista de infraestrutura do país, né? De modernização do país. E, na verdade, isso acaba prejudicando o próprio crescimento do Brasil. Acho que aquilo que está sendo feito dentro de certas limitações é o possível,
né, o governo de Estado deu uma resposta rápida ao criar o gabinete da crise, procurando envolver também o governo federal, para que um cenário como esse seja, na verdade, solucionado rapidamente. Agora, é preciso que, a partir daquilo que De La Rosa disse, né, a partir dessa realidade, do que aconteceu, que a gente tome decisões preventivas, né, que a gente olhe do ponto de vista estratégico, né, de médio, de longo prazo, para evitar que situações semelhantes a essa, elas se repitam novamente. O mais importante eu ainda não vi. Cadê a Ultracargo? Eu vejo todo mundo falando, a Ultracargo não vem a público esclarecer, a gente tem um plano de contingente, não tem nada. Não tem nenhum porta-voz para falar pela crise. Ainda como dissemos ontem aqui, o engenheiro responsável por esse sistema de segurança lá dos tanques da Ultracargo veio a público, uma entrevista ao jornal A Tribuna, dizendo que discordava do que estava acontecendo ali, que não foi aquilo que ele havia planejado e havia sido aprovado pela empresa. Eu tenho que fazer o intervalo e antes sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos, onde todos os prédios de construção e edificações públicas municipais elaborados pela administração ou mediante contratação deverão agora ser contemplados com estudos de medidas para a adoção de sistemas de aproveitamento das águas pluviais, águas das chuvas, não é? De acordo com as normas técnicas. Não é? É o que estabelece o decreto que foi assinado no mês passado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a água de chuva a ser captada e armazenada nas novas edificações será destinada para fins não potáveis. Vamos para o break então, já voltamos com o painel regional. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Reciclando lixo. Tampinhas de garrafa, embalagens de alimentos, latas de refrigerantes e também de conservas são alguns metais que podem ser reciclados, desde que estejam limpos e, se possível, reduzidos a um volume menor. Clipes, grampos e esponjas de aço não podem ser reciclados. Sendo assim, devem ser descartados no lixo comum. Fazendo isso, você ajuda a poupar energia e transforma o lixo em matéria-prima. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, de volta ao painel regional, segundo bloco desta edição, com prazer conversando aqui com Edmur Mesquita, secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado, ao lado do companheiro jornalista Oswaldo Neto, aqui o delegado poeta Paulo de La Rosa à minha direita, e a Ione Furukawa atenta aí às suas participações, eu repito sempre, 30 14 52 81, facebook.com/painel regional TV. Ione, pois não. Pergunta da Rosa, ela é da Ponta da Praia. Edmur, por que motivo o prefeito e outras figuras públicas foram tão cobradas e até vaiadas durante o desenrolar do incêndio? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, Rosa, e aproveitando a oportunidade também aqui fazer uma saudação à querida Ione. Eu acho que isto faz parte assim, de um senso comum hoje existente no Brasil, né? Em razão desse processo de crise que nós vivemos, crise do ponto de vista moral, natureza ética,
né, da ausência de valores no exercício da atividade pública. Tudo isto, né, levou o país a fazer essas manifestações, inclusive, que estão sendo realizadas, e agora outra convocada para o dia 12, sábado que vem. Domingo, né? Domingo que vem, dia 12 de março. Então, as pessoas às vezes acabam não identificando corretamente, né, quais são as causas de um determinado problema, do porquê que aquilo acabou acontecendo, como se o prefeito fosse o responsável por esse incêndio que ocorreu no porto do município de Santos. Não é verdade. O Paulo Alexandre Barbosa é um prefeito muito dinâmico, né, tem essa visão de futuro, de horizonte, dentro de uma preocupação estratégica de elaborar políticas de planejamento de médio e também de longo prazo. Deu respostas efetivas quando esse episódio acabou acontecendo em nossa cidade e rapidamente também se movimentou junto ao governo do Estado de São Paulo e também junto ao governo federal, no sentido de que haja uma solução que seja dividida, que seja de responsabilidade de todos, para que houvesse naturalmente maior velocidade, portanto, nesses resultados. Então, acho que, muito mais do que nós ficarmos aqui amaldiçoando a escuridão, é preciso também acender uma vela, né? No sentido de que essa solução ela seja dividida, seja compartilhada por todos os agentes públicos envolvidos. Hoje nós temos que pensar de forma muito diferente do que se pensou no passado. Eu, sem querer interromper, mas já interrompendo, eu não tenho a noção exata, não é, das responsabilidades num caso como esse. Por exemplo, o porto é federal, mas qualquer problema, qualquer tragédia que aconteça no porto, quem sofre somos nós, santistas e, claro, os empresários, enfim, porque o porto está parado. Até sexta-feira deve ir essa paralisação de entrada de caminhões, essa proibição de entrada de caminhões, provavelmente, né, isso se confirme, mas vai completar uma semana, 8 dias, né, de paralisação da movimentação de cargas no porto. Então o prejuízo é enorme, não tem dúvida com relação a isso. Mas muito mais grave do que isso, né, é o prejuízo para as pessoas de maneira geral, as pessoas que moram próximo, enfim, estão prejudicadas até por questões de saúde, né, isso é o mais grave, mais sério de tudo. Agora, você tem essa informação? Qual é o grau de responsabilidade? Porque o prefeito é cobrado porque ele está aqui, né? Claro. Ele está próximo a todos nós, enfim, mas a responsabilidade, o porto é federal, né? E você não vê autoridade federal nenhuma envolvida aqui. Agora chegou aí a Marinha, chegou a Força Aérea, veio com a Infraero junto, enfim, né? Graças ao chamamento por parte do governo do Estado, né? Sim. O que é fundamental ser destacado é o seguinte: nós passamos já desse período, dessa fase da vida nacional, de ficarmos aqui identificando, né, quem é o responsável, quem agiu de forma incorreta. Claro, eu acho que num dado momento isso vem à tona. E a sociedade acaba percebendo também quem não cumpriu com o seu papel do ponto de vista das suas atribuições. Agora, num momento como esse, é discussão também do mosquito da dengue. É isso? Muita gente discute isso. Mas é responsabilidade do governo municipal, do governo federal, a questão também do porto, né? Que inegavelmente é uma situação que promove pela falta de limpeza, etc. Enfim, agora as pessoas, a sociedade quer respostas. Ela não quer ficar debatendo, discutindo se isso é responsabilidade do prefeito, do governador, do parlamentar, do governo federal. Nós temos que buscar a solução que seja conjunta. Penso que essa decisão do gabinete de crise aponta para essa direção. Nós temos que pensar de forma institucional, suprapartidariamente. Mesmo que aqueles que estejam no governo federal, nesse momento, e a história tem demonstrado isso, mesmo que esses agentes públicos não tenham essa percepção, não tenham essa visão, não tenham essa responsabilidade, nós temos que forçar. Nós sabemos que o PT tem essa dificuldade mesmo, não trabalha de forma institucional, suprapartidariamente, né? Tudo para eles está relacionado diretamente com os interesses do partido. A maior crise que o governo federal vive hoje é em função disso, porque é um governo que não governa para o país.
É um governo que não governa para o Brasil, é um governo que não governa para a sociedade, governa para o partido. Isso é tão velho como andar para frente, né? De que os fins justificam os meios. Acabou, não existe mais, acabou a Guerra Fria, acabou esse debate ideológico. Hoje a sociedade quer respostas efetivas aos seus problemas. Então penso que nós estamos construindo esse caminho. Não é fácil, em razão de velhas teses que ainda predominam aqueles que exercem atividades importantes do ponto de vista público. Diga, Aldo, Aldo, que eu queria complementar, até perguntar para o Edmur, o que eu tenho percebido o prefeito está muito preocupado em ficar dando resposta para quem questiona ele quanto a isso em rede social. Os bombeiros estão sem água, é o boato. Cadê o prefeito que não está na cidade? O secretário de segurança, como está aqui destacando dele, vai investigar quem são os responsáveis por esses boatos. Eu acho que o boato não é o principal da questão. O principal da questão é agir. E ele está procurando agir, isso é vital e todo mundo está vendo. E a população adora isso de fulanizar. Quer ver quem é o culpado, quer jogar na fogueira, que nem o Jonadak, o grande culpado da história. Não se preocupe em resolver o problema. Poucos políticos têm essa sua consciência. A gente sabe disso, de procurar ter uma visão republicana. Não é a regra geral. E o prefeito está sendo vítima disso, e sabe, porque está muito Espírito Santo de ouvido, gente querendo mostrar serviço. Olha, o fulano está falando mal de você. Não, mas mostra a água que está vindo para os bombeiros, estão aqui 52 horas apagando fogo. Não pode ser assim, não pode se preocupar com a resposta pequena, se preocupar com o trabalho. E o gabinete de crise, eu acho um negócio muito legal. A ideia foi muito correta. Mas, absolutamente, tem dúvida. Tá na hora de cobrar a empresa. O Tacargo, vamos dar a cara aí e se justificar perante a sociedade a qual você está inclusa. Não tem dúvida, o Walter tem razão nesse aspecto, não é, Della Rosa? Agora, seria interessante a gente tentar deixar claro ao telespectador qual é a obrigatoriedade, a função da prefeitura numa situação dessas, né? Proteger o munícipe. Né? E em caso extremo, que graças a Deus não foi necessário, não aconteceu, né, Edmur? Retirar as famílias dos locais mais próximos, dos bairros mais próximos, das residências mais próximas, caso houvesse risco de explosão ou qualquer coisa do tipo, ou se o ar realmente ficasse irrespirável. Né? Evidentemente que o problema com respiração, com problema de ar, enfim, com o ar ficou contaminado, ficou poluído, isso evidentemente, né? A gente tem relatos de pessoas que moram ali por perto, enfim, que sentem uma dificuldade respiratória com relação a tudo isso. Mas a função da prefeitura, eu entendo que para mais ou menos por aí, né? O porto é de controle da União, né? E se não formasse o gabinete de crise, eu tenho a impressão que a União ia dar de ombros, entendeu? Para essa história aí. O presidente ia ficar vendo lá na televisão, tá queimando lá, é o 5º dia, vamos bater recorde, vamos no Guinness, talvez, né? Possamos, de repente, superar aquele que aconteceu foi o segundo. Primeiro aconteceu na Inglaterra, né? Diga, Della Rosa. E ainda acho que podemos dar um toque a mais na função do prefeito, que efetivamente ele fez. Temos definitivamente de aceitarmos a ideia que não vai ser os órgãos públicos que vão resolver todos os problemas do Brasil. Requer que a sociedade, de maneira responsável, faça a sua parte. Então, isso engrandece o valor do chefe do executivo? Claro, como fez o nosso prefeito, transmitindo para e passo a efetiva condição que o problema vinha alcançando, dando à comunidade informações objetivas das dificuldades e das soluções. Para quê? Para que mantenhamos a calma se for necessário e, se for preciso que tomemos atitudes mais emergenciais, colaboremos com o sistema político, que fica na mão do prefeito essa condução. Para a nossa felicidade não foi preciso. Mas o que é importante, mais do que as responsabilizações, e essas virão, eu tenho certeza, o Brasil mudou muito, são as reflexões, Edgar. Edmur, é preciso que nós paremos e pensemos no que está acontecendo nesse país. E esse aqui é um exemplo importante. Desde a nossa capacidade maior, da nossa arma maior, do nosso maior combate ao fogo, que é qual? O voto. Reflitamos sobre os nossos votos. Reflitamos sobre as nossas posturas.
gente torcendo para que pegue mais fogo, para que se possa aproveitar politicamente disso? Que país é esse? Que gente é essa que aposta na desgraça? Uma parcela da nossa população tem pensado assim, Edmur, lamentavelmente. Nós precisamos de reflexão. Reflexão, especialmente em 2 pontos que são cruciais para que o Brasil alcance o estado que nós merecemos. Primeiro, o quanto podemos fazer por esse país. Isso parece frase feita, parece bordão importado, mas nós precisamos fazer mais pelo Brasil. E a segunda é estarmos de olho para vermos efetivamente quais foram as esferas municipal, estadual ou federal que efetivamente, sem bravatas, sem jogar para a plateia, agiu de maneira responsável na condução desse problema. Aliás, eu queria até perguntar para o nosso delegado, até diante dessa sua brilhante explanação agora, acho que a gente quando elege deputado federal, já tem sido difícil eleger deputado federal aqui na Baixada Santista. No estadual, o Santos, por exemplo, não elegeu ninguém. É para ir lá cobrar a União, para trazer recursos e para fazer essa parte aqui para a nossa região. Não é para vir apagar incêndio. Não é para vir aqui sair em foto com o prefeito para ver como está o fogo, como é que está o trabalho. Tudo bem que no final de semana o deputado está por aqui. Não, tinha que estar lá no plenário do Congresso falando assim, ô presidenta, ministro dos Portos, vamos lá olhar lá o fogo, lá que está parando a economia do país, atrapalhando lá a minha cidade. Isso seria muito mais produtivo do que ir lá ver o tamanho da labareda, né? O Mantovani ontem levantou aqui uma questão, né, Edmur, que foi bastante interessante, que na memória dele, e eu realmente fiquei pensando, a última intervenção importante feita na entrada da cidade foi no princípio dos anos 80, por Paulo Gomes Barbosa, pai do atual prefeito Paulo Alexandre, né? O Mantovani até lembrou que chegou a brincar com o Paulo Gomes Barbosa na época, dizendo que ele era louco, e disse que o Paulo disse a ele, enquanto prefeito, falou, Mantovani, eu cobro de você, nós vamos estar vivos um dia ainda para discutirmos esse tema. Você vai ver que se eu não fizer essa intervenção aqui, a cidade para em 10 anos. Só que depois disso, passaram vários prefeitos, enfim, eu até levantei a questão da pouca representatividade, né, que nós temos hoje. O elevado da Alemoa ali no final dos anos 90, acho que já era no governo Beto Mansur, é mais pontual para o Porto. O tal do Bigode lá também, que foi o Mário Covas que fez, enfim, né? Mas tudo assim, o Edmur acho que era deputado nessa época do Bigode ali, deputado estadual, né? Enfim, acho que criou-se um hiato aí político, de representatividade aqui da cidade, da região, na Assembleia e no Congresso, que eu acho que, não sei, viu, Edmur, dificultou alguma coisa, porque se nós tivéssemos um túnel há mais de 20 anos, que já deveria ter sido construído, viadutos, pontes, né, um acesso diferente à área portuária, nós hoje não teríamos esse problema todo, esse prejuízo todo que estamos acompanhando, aí, com o porto completamente paralisado, os caminhões proibidos, entrar uma fila gigantesca aí pela serra fora, né? E essa situação toda que estamos vivendo. Que problemas existem. No mesmo dia que aconteceu o incêndio aqui na Alemoa, na última quinta-feira, véspera de feriado, aconteceu um baita incêndio nos Estados Unidos na fábrica da General Electric. Só que no dia seguinte o fogo já estava praticamente debelado, no sábado apagou. Não tinha mais nada, não tinha mais noticiário, não morreu ninguém, o sistema funcionou, enfim. E aqui a gente vive esse drama. Você que foi deputado, você pode ter, quem sabe, uma opinião diferente. Eu não sei por que tanta dificuldade de se fazer os investimentos que são tão necessários para o maior porto do Hemisfério Sul. Olha, não há nenhuma discordância em função daquilo que nós estamos aqui refletindo, na medida em que sabemos que o caminho para ser construído, inegavelmente, ele aponta para a participação do governo federal. Não há saída, não existe mágica, não há solução sem que não ocorra o envolvimento das 3 esferas de governo. Não é? Então, no âmbito do município, do governo do Estado de São Paulo e também do governo federal. Um cenário como esse que nós estamos vivendo, ora, até hoje, o presidente do Porto, o ministro do Porto,
né? O ministro dos Portos, Deveria ter estado aqui. Uma figura boa, o Edinho Araújo, eu conheço há muito tempo, não esteve presente. Isso teria um valor... Nem no gabinete de crise, não veio, né? Pois é, Até isso teria agora. um valor simbólico, né? Fundamental, manifestar naturalmente daquilo que ele representa, né? Pelo governo federal, não só a solidariedade, mas conversar com o prefeito, com Paulo Alexandre Barbosa, com o vice-governador Márcio França, que está... ligar para o presidente na hora. Diretamente envolvido nisso, Hã? né? Conversar com a presidente da República, no sentido de que, olha, vamos aqui, de forma conjunta, produzir uma solução para isso. De que maneira a gente poderá amenizar os resultados de uma ação como essa que todos nós estamos vivendo. Falta isto, falta grandeza política, não é? Aliás, infelizmente, o governo federal tem essa característica, tem se notabilizado por isto, né? É um governo que parece que está com uma barata tonta, vai para cá, vai para lá, não consegue enxergar o caminho, não consegue encontrar uma solução, às vezes para os problemas mais comezinhos, não consegue, como esse, né? Graças a Deus, evidentemente, ali ao lado dessa empresa, tem poucos moradores, o fogo não atingiu naturalmente a população daquela região. Claro que essa crise ela está envolvida aspectos, como disse aqui o Aldo, aspectos ambientais, o passivo que foi criado, mas poderia ter sido uma tragédia sem precedentes em nossa história, né? Bem, mas infelizmente o que acontece é que o governo federal não tem esta visão republicana, institucional, de estabelecer parcerias. O mundo moderno hoje caminha nessa direção. O que é importante é você estabelecer parcerias, de que maneira, de forma conjunta, unida, com outras forças, a gente poderá, naturalmente, produzir a solução que nós queremos. A sociedade exige isto. Por isso que esse movimento de rua cada vez ganha mais força, porque percebeu que o governo federal, infelizmente, identificado pela presidente da República, não dá um passo, mas um passo sequer, na direção de construir um projeto que a sociedade esteja incluída nesse projeto. Vamos para mais um intervalo, já voltamos, né, com um VT importante aqui para o painel e com a participação do nosso telespectador também, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Está precisando de um up no visual? Então você precisa conhecer Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Oferecemos cortes, escovas, hidratação, química, depilação e muito mais para você. A beleza tem nome e endereço. Paulo Rossi Salão de Beleza e Perfumaria. Rua Aureliano Coutinho, 279 a 281, em Santos. Telefone 3345-2535. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Inicialmente foi uma vez por semana, 30 minutos com você. Hoje nós estamos juntos todos os dias. Queria agradecer aqui a audiência de todos vocês, essa amizade que nós fizemos ao longo desses quase 18 anos. Muito obrigado. Você assiste o programa JB, você assiste a Santa Cecília TV. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Estamos voltando, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que conta aqui com Edmur Mesquita, secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, nosso Aldo Neto, Paulo de la Rosa, nosso delegado poeta, e a Ione, que vem agora, antes das suas participações, com um VT para nós. É isso, né, Ione? Exatamente. O nosso repórter cidadão, que esteve em Brasília nas últimas semanas, conversou com o presidente da Anvisa, o Jaime Oliveira, e perguntou sobre mudanças, melhorias e investimentos aqui no Porto de Santos. Bem acalhado. Boa tarde, Ione. Boa tarde, amigos do Painel Regional. Agora, direto de Brasília, da capital do país, aqui do Ministério da Saúde, com o Dr. Jaime Oliveira, que é presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E eu pergunto para o presidente da Anvisa quais as principais mudanças que a Anvisa vai passar até agora no Porto de Santos e quais os benefícios dessas mudanças para os empresários e trabalhadores. Bom, o projeto que está sendo implantado no Porto de Santos, ele é um projeto piloto que se pretende, depois da avaliação dos resultados dele, expandir para outros portos também do país e outros aeroportos. Ele consiste basicamente no deslocamento de alguns profissionais a mais para o Porto de Santos. Nessa etapa foram colocados mais 10 profissionais e também na melhoria das condições de trabalho desses profissionais na Anvisa, juntamente com reformulação de processos de trabalho. Então, é um conjunto de medidas que está sendo tomada lá, que vai aumentar a eficiência da operação da Anvisa no Porto, vai aumentar o grau de fiscalização e de controle que a Anvisa exerce, tanto nos produtos que são importados, quanto nas instalações do Porto e no trânsito de passageiros, ou seja, é um ganho tanto em termos de saúde pública quanto de operação para o Porto e para as empresas que fazem importação pelo Porto de Santos. Boturão, então agora quem falou foi o presidente da Anvisa, hein? Jaime Oliveira, e direto aqui do Ministério da Saúde em Brasília. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão para o Painel Regional. É com você, Boturão. Obrigado ao nosso repórter cidadão, nosso Cristiano Silva, que circulou por Brasília, por diversos ministérios, pelo Congresso Nacional, né? E deslocamento de 10 profissionais aqui para a Anvisa. Claro que sempre mais 10 é melhor do que menos 10, mas aumentar o controle de produtos importados e verificação das instalações do porto aqui, não sei, é um projeto piloto. Me preocupa espero que essa funcione. Entrevista, viu, Boturão? Espero que funcione. Principalmente pela colocação do presidente da Anvisa, ser um projeto piloto. A necessidade de mais funcionários da Anvisa aqui no Porto de Santos é antiga e emergente. Como é que pode ser um projeto piloto? Porque o projeto piloto é assim, né? Enquanto estão reclamando, manda 10 para lá. Aí reclamam lá no Porto de Vitória, tira os 10 de Santos e joga para lá, porque lá em Santos ninguém mais está reclamando. Precisa arrumar uma solução definitiva, senão vai ser sempre se tapa buraco. Muito bem. Ione, participações com a gente aqui, perguntas, comentários, opiniões, enfim. Exatamente. O El, ele diz, a Baixada, por ter esse grande polo petroquímico, não está preparada para grandes catástrofes, pois é inadmissível. Quase uma semana se passou e ainda não acabaram com esse incêndio. No Iraque, bombardearam vários poços de petróleo e logo acabaram com o fogo. E aqui, ainda na base da água. Vocês concordam com essa falta de preparo? Não sei, você acha isso, Edmur? Não, porque... Nesse caso, alguma coisa aconteceu que, evidentemente, o sistema de segurança não funcionou como devia. Eu acho que isso está claro. Agora, por quê? Mas também, evidentemente, não se combate o fogo especificamente, né, com água, né? Enfim, acho que é aquilo que a gente já conversou aqui, que a gente já debateu, né? Existem diversas pontas que, infelizmente, elas não foram unidas para que rapidamente essa solução fosse produzida. Na medida que haja o esforço comum e não há saída, não há solução a não ser dentro desta visão, deste
dessa postura, desse compromisso, né? No sentido de nos esforçarmos de forma conjunta, cada qual com a sua competência, com a sua atribuição, para que tragédias como essa não se repitam, que sirva de experiência, pelo menos para o futuro. Agora, lembrou bem esse telespectador que enviou o e-mail para a Ione, não é? A Baixada, nós tivemos já experiências dramáticas, né? De Cubatão. Foi o caso lá da Vila Socó. Década de 80. Né? Década de 80. E ali teve uma responsabilidade direta da Petrobras, né? Aquilo era absolutamente previsível, o que aconteceu na Vila Socó. Eu lembro, eu era vereador aqui em Santos, no meu primeiro mandato. E eu fui lá de madrugada acompanhar aquilo, porque também tinham moradores aqui de Santos, que tinham residência lá na Vila Socó. E foi uma tragédia que nos comoveu profundamente. Já nem lembro direito quantos morreram, mas foi uma tragédia que teve repercussão no mundo inteiro, por irresponsabilidade da Petrobras, que era administrada por um grupo fechado, ainda num período autoritário, e não dava a menor pelota, não dividia em nada a sua responsabilidade e as informações com aqueles que exerciam a sua atividade pública aqui na Baixada Santista. Bem, graças a Deus, né, esse episódio na Lemoa não implicou em nada do ponto de vista da sociedade, né? Não houve nenhuma morte, não houve nenhum caso, né, que a gente pudesse identificar que tenha sido fruto desta crise e deste evento que infelizmente aconteceu. Agora, que isso sirva ao menos de exemplo, né? Que haja essa preocupação real, concreta, não pode ser tão somente na base do discurso, da intenção, do desejo, tem que ser algo concreto, né? Discutir qual a responsabilidade do Porto nesse processo, qual o papel do governo do Estado, do governo municipal, e aí produzirmos outras soluções que sejam naturalmente as melhores para o país. Muito bem, mais participações com a gente aí, Ione. Pergunta do Hélio, ele é do Gonzaga. Jornalista Aldo, concordo com seus questionamentos e afirmações. Sobre o gabinete de crise criado no final de semana para debater o incêndio, qual a sua real função? Quais as possíveis soluções? Elas realmente existirão? Olha, a real função é só facilitar a conversa entre os envolvidos que estão no combate ao incêndio. Isso não acho que não precisava ser criado, já deveria estar previsto num plano. Se a CODESP fosse um pouquinho séria, teria um plano de contingência para esse tipo de problema, que o gabinete institucional já estaria envolvido, já estaria funcionando, já de cara. Não ia precisar o prefeito agir para formar, para montar. O que precisa é investimento aqui no nosso porto. Se o presidente da CODESP fosse indicado pelo prefeito de Santos, ou coisa parecida, se a prefeitura tivesse assento, né, e comando junto à CODESP, será que a agilidade não seria maior? Não, acho que não, Botrão. Sabe o que precisa? Entregar para a sociedade. Não a prefeitura, o governo. Por exemplo, Porto Sebastião, o governo do Estado. Acho que a questão não é quem, a questão é a sociedade onde está o porto está inserida? Não está. Não, nunca esteve. Não está. E é isso que precisa mudar. Essa cisão aí entre... Se não mudar esse conceito, pouco importa se é a União, se é a Prefeitura, essa disputa de poder dentro do porto é que enfraquece. Que precisa estar a sociedade lá representada. E hoje a gente não vê a sociedade representada. A maior prova disso é esse incêndio que o último passivo, a última preocupação de todas é o morador aqui da Baixada Santista. A maior preocupação é a economia do país, é as estradas, é o porto parado. O morador da Baixada Santista, o único que está preocupado é o prefeito. Mas nem nisso investem, né? O prefeito fica com esse ônus aí de cuidar das pessoas, se houver necessidade, se o Corpo de Bombeiros dizer, vai explodir tudo, tira todo mundo. Aí ele tem que correr, acionar o plano B da prefeitura para tirar todo mundo das suas residências. Graças a Deus não foi necessário, nem será, né? Mas é basicamente isso que sobra para o prefeito. E as cobranças que são indevidas, como o Edmundo já explicou aqui, porque tudo está na mão do governo do federal, com essa ligação estranha que existe eternamente com relação à CODESP, e essa cisão que o Aldo colocou, que é verdadeira, né? Essa história do porto, de costas para a cidade de costas para o porto, enfim, não há realmente essa inserção, né? Essa ligação que deveria haver entre a comunidade, entre a sociedade aqui de Santos, pelo menos,
com a questão portuária, né? Enfim, acho que a reflexão vai ser muito bem-vinda, né, Dela Rosa, mais à frente um pouco, para os esclarecimentos dessa situação toda, para que evitar um novo acidente de muro é impossível. Pegou fogo numa fábrica da General Electric nos Estados Unidos. O que tem que acontecer é agilidade para não deixar que a coisa se propague. A gente fica aqui há uma semana discutindo a mesma coisa. Plano de contenção. Nossos deputados federais, ao invés de vir aqui tirar foto com um incêndio, pegar a mangueira do bombeiro lá para jogar água, precisa cobrar lá o governo federal, o Secretaria Especial dos Portos, que eu não sei para que existe Ministério de Porto, só para arrumar mais um caguinho, ó. Vamos fazer lá um plano de contenção. Cadê o plano de contenção? Eu não vi um deputado federal, seja da Baixada ou não, porque teve um monte que não é daqui e teve um monte que volta aqui, e lá cobrar isso do governo federal. Isso eu não vi. Ione Furukawa, mais telespectadores conosco? Pergunta do Uriel Vilas Boas agora. Ele cumprimenta os jornalistas da bancada e pergunta: até que ponto essa tragédia pode servir de exemplo para termos planejamento efetivo de modo a evitar uma tragédia maior? E existe investimento para uma revitalização ambiental? E ainda, se a empresa que é culpada por essa tragédia será realmente responsabilizada? Boa pergunta, Uriel. Infelizmente, eu acho que ninguém aqui tem essas respostas, né? Nós esperamos que a empresa seja responsabilizada, não é, Paulo? Para que, pelo menos, fique aí um exemplo de que há um pingo de seriedade nessa questão. Mas quem que vai responsabilizar a empresa? A prefeitura não pode, né? Ou pode? Acho que pode, sim, né? Pode, porque os munícipes poderiam ter sofrido um mal maior. Então a prefeitura está envolvida nisso, o prefeito já deixou claro isso. Agora, é preciso que outras esferas também façam. Né? Uma rápida alusão à pergunta do Aldo. Nós temos na bancada um representante maior do que vou dizer aqui. Reforma política. Precisamos do voto distrital. Nosso Edmur Mesquita já não é deputado estadual há muito tempo e goza do nosso respeito, da nossa confiança, da nossa admiração, porque é gente da terra. Nós, se estivéssemos sobre a égide do voto distrital, Edmur Mesquita estaria lá, e estaria lá apresentando soluções. Eleição para o legislativo sem voto distrital é afastar o político do povo. Estamos agindo da mesma forma, esperando resultados diferentes. Essa é a explicação maior da loucura. Agir da mesma forma e esperar resultados diferentes. E a grande reflexão que fica, meu eterno deputado Edmur, é estarmos atentos para depois do já, porque nesse país tudo é já. Direta já, revolução já, apaga o fogo já, passado já, que venhamos a analisar os efeitos e as possíveis soluções, responsabilizando financeiramente, claro, mas mais que isso, Aldo, obrigando as empresas, essas que estão roubando 580 bilhões do CARF, recursos fiscais, a terem mais responsabilidade no seu exercício. Esse é o papel da nossa sociedade. Reclamar do já sim, mas estar atenta ao depois. O depois do já, que faz com que a nossa vida seja melhor, com que a nossa cidade seja à altura e que homens da envergadura moral, da capacidade de Edmur Mesquita, possam exercer, sim, o sacrossanto trabalho de propor e fiscalizar, propor leis e fiscalizar o executivo. Antes do Edmur, delegado, só para complementar, a gente precisa mudar esse já para o amanhã, né? Porque ninguém pensa no amanhã, só pensa no já. Eu vou colocar aqui, planejamento já. Punição aos culpados e corruptos, já. Fim da bandalheira e da roubalheira, já. Né? Edmur, algo a concluir nesse finalzinho, não? Olha, não, agradecer muito aqui as palavras generosas do nosso delegado poeta, né, que é o Paulo de la Rosa. Eu que já passei, né, como o Edgar disse no começo do programa, né, por certos problemas de saúde relativamente graves, né, mas eu resisto bravamente, eu vou insistindo, né, mas me sinto, claro, muito bem. Mas, claro que a experiência que eu tive com relação ao coração, né, foi uma experiência de vida impressionante. E manifestações como essas, né, e aqui especialmente do Paulo de la Rosa, claro, mexe com o órgão central do corpo, né, porque é o sentimento que a gente tem. Quero aqui só também acrescentar o seguinte, é verdade que existe um apartheid, né, com relação ao Porto de Santos
com a Baixada Santista, não só com a cidade de Santos, mas com a Baixada Santista. Os maiores portos do mundo, todos eles são municipalizados. Há um papel destacado do município, porque a velha tese, não é, Paulo, do governador Franco Montoro, né? As pessoas vivem na cidade, claro. Os problemas estão no âmbito do município, né? É lá, portanto, que eles têm as suas vontades, os seus desejos, as suas aspirações, que as suas expectativas são mais sentidas. Enquanto o governo federal tiver essa postura de total afastamento, um total divórcio com a Baixada Santista, nós daremos passos muito aquém daquilo que a Baixada merece. Perfeito. Edmur, obrigado pela presença. Secretário Edmur Mesquita, ao nosso Aldo, obrigado por estar conosco, Paulo de la Rosa e a nossa Ione, sempre atenta à sua participação. Painel de segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado, a gente volta amanhã. Tchau. Painel Regional. Oferecimento Grupo Mendes.